do Campeão. Agora no seu rádio Esporte Agora. Sete horas 30 minutos. É hora de falar de esportes e ele tá aqui. Mas a gente vai falar da dupla Grenal. Vamos deixar para brigar no segundo bloco, né, professor? Bom dia. Bom dia, Guilherme. Bom dia a todos. Pois é, vamos deixar para o segundo bloco, porque nós temos um convidado aqui que, aliás, é um torcedor do Tricolor também, né? Então hoje tá 3-2, 3-2. Empatado. Tá 3-2? Não, 3-2. Ah, não tem problema. Deixa eu chamar o Ivan aqui para dar mais peso. Bem peso, né? Bom, gente, 200 quilos a mais. como a gente prometeu aí na abertura do Rádio Café, estamos recebendo aqui a visita do Alcemir Rama, já agradecendo, né, a disponibilidade de estar com a gente. A gente aproveitou fora do ar aí para falar um pouquinho sobre o Campeonato Catarinense. Nós vamos ter um jogo aqui em Xanxerê domingo, inédito, com a participação de um VAR, né? Herbert Roberto Lopes vai ser o árbitro de vídeo para o jogo da Chapecoense contra o Joinville. Então lá no segundo bloco a gente vai ouvir o Gilmar Dalpozo, que já fez uma coletiva ontem pré-jogo. A gente vai falar da dupla Grenal, que lá no Rio Grande do Sul a questão de arbitragem também é bastante confusa, né? Nós vamos ter um árbitro catarinense para a primeira partida do Clássico Grenal. Aliás, toda a arbitragem vai ser de fora do estado, que foi um pedido primeiro do Inter e que o Grêmio acabou concordando. Então a gente no segundo bloco vai falar sobre isso. Vamos falar sobre o Brusque, que classificou ontem para a terceira fase da Copa do Brasil, e o Bahia, que empatou com o Boston River aí pela Libertadores da América, buscando uma vaga na fase de grupos. Bom, o Alcemir Rama, meu amigo, agradecer a sua participação aqui no Rádio Café. A gente vai falar sobre o jogo do 88, a gente vai falar sobre o campeonato de futebol suíço de empresas, a gente vai fazer uma avaliaçãozinha rápida aqui também sobre o campeonato de veteranos que vocês encerraram há dias atrás também, que são competições tradicionais promovidas por vocês lá da Associação Atlética Bavial, esse clube de tantos anos e que traz para o município de Xanxerê essas atividades esportivas com seu complexo esportivo lá muito bacana. Rama, bom dia e obrigado por estar com a gente aqui no Rádio Café. Bom dia, Cook, bom dia a todos os ouvintes do Rádio Café e também quem nos acompanha pela internet, né, Cook? E agradecer o convite, tá, por sempre disponibilizar um tempo aí para a Associação Atlética Bavial para divulgar os nossos eventos, nossos campeonatos, tá? E a gente sempre nos coloca à disposição para atender a imprensa no geral, né? Mas principalmente vocês aí que sempre nos dão uma cobertura em nossos eventos. Tá certo. Bom, Rama, primeiro antes da gente falar do jogo do 88, que é um evento bacana, um evento que movimenta, esse ano ficou para o mês de março, normalmente lá era naquela semana do município, do aniversário do município, né? Mas em relação ao campeonato de veteranos, que foi um sucesso, as competições de vocês sempre trazem as equipes de Xanxerê e da região para participar. Como que foi esse campeonato? Como é que foi as finaleiras, a realização aí dessa competição tão importante que vocês promoveram? Então, Cook, o campeonato de veteranos, a gente começou lá no passado, há 7 anos atrás. A gente começou com 6 equipes, porque era uma coisa nova, campeonato acima de 40 anos, não tínhamos essa categoria em disputa em Xanxerê, ou na região também, que era muito pouco, né? E a gente veio crescendo gradativamente, né? Teve a pandemia, deu uma queda, mas porém esse ano a gente conseguiu fazer com 18 equipes, tá? E não foram só equipes de Xanxerê, a gente teve equipes da região toda, muitos atletas de Chapecó, de Irani, de Concórdia participando. Então foi um campeonato assim muito bom, de alto nível, uma final espetacular, tá? Onde foi decidido nos pênaltis. Após a equipe do Maestro estar ganhando de 2-0, a equipe do Aliança foi buscar o empate e nos pênaltis sagrou-se campeã, tá? Então assim, a gente só tem a agradecer às equipes que confiam no nosso trabalho, confiam no nosso cronograma, no nosso regulamento, tá? E acredito eu que para esse ano a gente vai antecipar um pouco o campeonato de veteranos, ao invés de começarmos em outubro, como sempre começamos, anteciparmos para setembro, tá? Um pouco pedir apoio das equipes e para tentar fechar no decorrer do ano, né? Que o ano passado a gente começou um pouquinho mais tarde devido aos outros anos, que dava 12, 13, 10 equipes. Mas esse ano a gente teve a grata surpresa de termos 18 equipes e a tendência é só melhorar, né? Com certeza. O nível ficou tão alto que a gente tem visto outras competições
Eu até acompanhei a Copa LDX, que o próprio mestre da bola ficou campeão, né? E que lá era o Master 38, lá aí foi no 40 anos. E eu até comentava com alguns ex-jogadores que faziam parte do futsal, do xanxerê, do futebol amador daqui. E o pessoal tá jogando o fino da bola, eu digo, porque o pessoal tá jogando quase no nível dos jogadores com uma idade menor, né? Com certeza. A gente vê, inclusive, alguns outros campeonatos, o próprio da LDX, na categoria futsal livre, né? Que muitos jogadores que estavam jogando o Master estavam no livre também. Tá? Então, a qualidade, não menosprezando os atletas novos, né? Mas esses atletas mais velhos aí, eles conseguem manter o preparo físico, mas com um toque mais refinado no futebol, né, Kuki? Você acompanha o futebol aí há muito tempo e sabe que ninguém desaprende, tá? Tu pode jogar num ritmo um pouquinho mais lento, mas ninguém desaprende a jogar futebol, né? E cito um exemplo aí, o nosso amigo Cuca, né? O Cuca... Tá jogando. Tô pegando ele como exemplo porque é um cara que tem quase 50 anos e tá jogando o fino da bola, né? Então, assim, isso só abrilhanta mais os nossos campeonatos, porque o pessoal vai e assiste. Eu falo pra ti, na fase quarta de final, fase semifinal e fase final, o Bavial estava sempre lotado. Olha só. Bom, vocês também, inclusive, tem um time de veteranos aí que disputa jogos no fim de semana, né? Aqui e fora de Xanxerê também. Sim, nós temos o Master do Bavial que disputa, em média, 28 a 30 partidas no decorrer do ano, na região toda, né? Eu não vou citar aqui os municípios que a gente vai, mas são muito. A gente tem o nosso cronograma já desde novembro do ano passado, a gente tem nossa tabela fechada para o ano todo, tá? Inclusive, alguns ajustes a gente faz no decorrer do ano porque a gente determina lá 2 datas por mês do veterano, até porque também a gente tem nossas famílias, né, Kuki? Claro. E aí, no decorrer do ano, sempre encaixa uma equipe ou outra que não deu pra gente fazer na tabela lá, mas a gente consegue um encaixe. E nosso grupo, graças a Deus, assim, é um grupo muito bom. Temos mesclado os mais jovens, porque aonde a gente vai jogar também as equipes... Tem alguns atletas mais jovens e até para depois lá na frente você não parar, né? Certo. Então tu tem que dar uma continuidade nisso, né? E o retrospecto tá bom ou não? Olha, o retrospecto no ano passado a gente fechou com 82% de aproveitamento. Opa! Era quase campanha de campeão brasileiro. Tá? Fechamos assim, o ano todo a gente teve apenas 2 derrotas. Olha tá? Se eu não me engano, foram 3 empates e no mais só vitórias. Tá? Coisa linda. Bom, agora a gente vai falar do jogo do 88. Eu quando falo do jogo do 88, porque sempre que a gente tem a possibilidade de ir, e eu certamente anotei lá na minha agenda para domingo, eu vou estar lá porque eu gosto de ver o jogo do 88. Para a gente explicar, porque já tem muitos municípios aí no sul do Brasil, principalmente, que copiaram a ideia, né, do Bavial de fazer o jogo do 88, e vocês, na medida do possível, vocês participam também, a explicar aqueles que não conhecem, não sabem como é que funciona. Jogo do 88, domingo, no estádio do Bavial. Como que funciona? Então, Kuki, nós estamos indo para a 17ª edição do jogo do 88, tá? E são 8 equipes dentro de campo ao mesmo tempo, 4 bolas, 4 goleiros em cada trave, 4 árbitros. Apitos diferentes. Porém, a regra é a mesma regra do futebol, com exceção do impedimento, porque não tem como, né? Colocar o impedimento, mesmo que colocasse o VAR, eu acho que não funcionaria. Né? Precisaria 4 VAR daí, né? Então, assim, é um jogo legal, tá? Eu sempre falo que o pessoal que acha o futebol normal, tu vai lá, tu vai ver uma coisa totalmente diferente, tá? Porque você não consegue, eu vou focar em ver a minha equipe contra a equipe adversária. Tu não consegue, porque cada pouco tu tá cuidando uma outra bola, um outro jogador, do nada você acaba levando uma bolada que não é do teu jogo, tu leva uma trombada que não é a equipe que está jogando contra a tua equipe, mas é bem divertido, tá? O pessoal tem aumentado, o pessoal que vai lá assistir, tá? Nós temos equipes que nos ligam pedindo para reservar a vaga para eles no decorrer do ano, tá? E a gente tem algumas equipes que são nossas parceiras desde o início, né? Bom, como é que vai funcionar domingo? Já tem as equipes, certamente já tem as equipes confirmadas, né, Rama?
ou falta alguma, talvez. Mas, assim, é uma fase, classifica para a segunda, e depois vai para uma semifinal e final. Como é que é a forma da disputa ali dentro do jogo do 88? Sim, nós temos as 8 equipes já confirmadas desde o mês de novembro, que quando a gente faz a tabela dos jogos do veterano, a gente já entra em contato com as equipes e já fecha, porque o calendário das outras equipes também ele é complicado, elas também têm seus compromissos. Então a gente já tem as 8 equipes confirmadas, tá? Pela parte da manhã, 9 horas, a gente tem a recepção das equipes, aí após isso a gente faz o sorteio de quem vai se enfrentar, sorteios de bola, sorteio de árbitros, aí vai para o campo, faz a abertura, e após a abertura, em torno das 10h15, 10h30 da manhã, começam os jogos. Nós temos pela parte da manhã os 4 jogos, que as 4 equipes vencedoras à tarde fazem a semifinal da Taça de Ouro e as 4 perdedoras a semifinal da Taça de Prata. Mas vão jogar tudo junto. Jogam todas elas juntas, não é? 88 pela manhã, 88 à tarde e 88 é a final também. Aí após a tarde, na fase semifinal, as 2 equipes vencedoras disputam a taça, o título de campeã da Taça de Prata e da Taça de Ouro. E as 2 equipes perdedoras disputam o 3º lugar. Lembrando que se há empate, a decisão vai para os pênaltis, que é a regra normal do futebol, 5 pênaltis e depois alternadas. E em torno das 15 horas a gente tem definido o vencedor da Taça de Ouro, que é o campeão geral, e o vencedor da Taça de Prata. E a gente nunca fala que é um torneio, que o campeão... A gente dá um troféu de participação para todas as equipes, né, para as 8 equipes. E no final da tarde temos uma música ao vivo lá para quem quiser aproveitar, dar uma dançada, tomar uma cerveja. Opa, os 88 com as esposas já vai subir o número de pessoas, né? Com certeza. Nós temos, a gente faz o almoço, né? Que também serve almoço, porque o pessoal vem de fora. Então a gente, no ano passado a gente serviu 400 almoços. Esse ano a gente reduziu um pouco, até porque no nosso espaço não compete mais gente do que 400. A gente, para atender melhor, a gente diminuiu para 350, tá? Então vamos ter lá um almoço caprichado para recepcionar o pessoal. Inclusive, praticamente não temos mais ingresso, tá? Porque a gente reserva o número X de ingressos para as equipes, e nossos integrantes do Bavial também têm o compromisso de vender alguns ingressos para o pessoal da cidade que vai lá assistir e às vezes não quer almoçar em casa, já tem um almoço lá na nossa sede. Tá certo. Lembrando que a entrada é franca lá, ninguém paga nada para assistir. Eu recomendo pro pessoal, né? O jogo do 88 é muito bacana. Pra gente fechar, estamos já chegando no final do nosso espaço aqui, Rama. O Campeonato de Empresas, 23ª edição, vem aí também, né? Sim, nós temos a 23ª edição, com início previsto para dia 22 de março. Tá, a princípio era para ser dia 15, mas a gente teve que alterar o início. Com 20 equipes. Tá? Tinha dado 16 equipes, porém depois algumas equipes nos procuraram para participar. E a gente, em comum acordo com as 16 equipes, abrimos vaga para mais 4 equipes. Então temos 20 equipes aí já inscritas, já se organizando. Tá? Já estamos com a tabela definida. Regulamento, enfim, tudo certinho para dia 22 começarmos o campeonato. Coisa boa. Parabéns, Rama, parabéns para ti, para toda a diretoria, para todos os integrantes. É realmente uma grande família, né? O Bavial é uma família que trabalha, né, com o esporte aqui de Xanxerê. Parabenizar vocês e fazer mais uma vez o convite, então, para domingo de manhã nós irmos todos lá para o estádio do Bavial para o jogo do 88. Cook, eu quero aqui, em nome da Associação Atlética Bavial, agradecer o espaço que vocês sempre disponibilizam para nós, tá? E convidar toda a população de Xanxerê e da região que gosta de um futebol diferente para se fazer presente lá no Bavial no domingo pela manhã. Muito bem, conversamos com o Alcimir Rama, da equipe da Associação Atlética Bavial. O Guilherme me parece que estava querendo participar do jogo do 88, mas devido a outros compromissos não vai estar presente, né? Inclusive recebi um convite de uma das equipes agora há pouco, né? O pessoal tá ouvindo a gente, falou, você falou que nunca jogou, vai lá. Mas eu tenho um problema aqui, né? Eu posso ser confundido com uma das 4 bolas. Então. Olha só, daí seriam 5 bolas no jogo. Daqui a pouquinho, Guilherme, voltamos com o segundo tempo para falar da Chape, para falar do Clássico Grenal e outros assuntos aí. Dá para arriscar aí, você que é tricolor, Rama, aí um placar pro jogo de amanhã? Para mim, como tricolor, um 2-0 amanhã tá super de bom.
Olha Tá só. na média, viu? Tá na média. Eu tenho visto bastante 2-1, tanto para um lado como para outro, né, gente? Mas lá no segundo bloco eu vou falar sobre, inclusive, o árbitro do jogo, que vai ser catarinense. Olha só. E me falaram que parece que ele já foi visto com a camisa do Grêmio ou do Inter? Do Inter ou do Grêmio? O comentário é que a família toda dele é colorada, né? Então já começamos perdendo aí, né, Guilherme? Começaram as desculpas aí, daí a culpa vai ser de quem? Do árbitro, né? Sempre, né? Até depois, Guilherme. Valeu, parabéns, Rama lá. Um abraço para toda a equipe do Bavió pela organização de sempre. 7 horas 45 minutos. Já a gente vai falar sobre o Agroprime.